Olá, bem-vindo ao nosso podcast semanal. Muito obrigado aí pela presença e pela audiência. Hoje nós vamos falar de um tema aqui bastante interessante com uma pessoa que eu tenho aí uma história de longa data, né, de trabalhar junto. Eu tenho trazido aqui para conversar com a gente as pessoas com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos, né? E hoje vem aqui comigo a professora doutora Roberta Paiá. Muito obrigado, Roberta, pela sua presença. A Roberta, ela é terapeuta familiar e de casal, né? Ela é professora e autora de vários livros, né, nessa área, é doutora em ciências pela Unifesp e tem mestrado em terapia familiar e de casal em King's College, em Londres. Então, é uma pessoa extremamente conhecedora do assunto, e hoje nós vamos falar então sobre família. Muito obrigado por se dispor a estar aqui falando sobre esse tema importante, Roberta. Eu que agradeço, é um prazer. Roberta, vamos lá, família, né? Eu às vezes eu costumo brincar assim com os meus pacientes, brincar mais seriamente, assim, né? Que nós somos seres que parece que fomos formatados para viver em sociedade. Né, assim, a gente sozinho no mundo, a gente perde parâmetro, a gente perde, né, assim, alguns primatas também são assim, né, se ele se perde do bando, ele perde a referência da liderança, ele perde os olhos dos outros e se coloca mais em risco, desregula o relógio biológico, etc. É verdade, tenho razão nessa minha colocação, tem algum sentido? Nós somos seres que precisamos de conexões. A gente não existe sem as conexões. Você pode não se relacionar afetivamente, mas você precisa das relações. Você não existe. Isso forma a sua identidade e traz uma noção, até pelos valores que a família nos passa, de como nos relacionamos, que noção de cuidado, de amparo, de amor, de afeto e até mesmo como eu aprendo a me comunicar, parte dessas primeiras relações, e que vem a família como um cenário de continência, de acolhimento e dessa identidade, né? A minha identidade pessoal faz parte de uma matriz dessas conexões. Muito interessante. Então, a família é essa nossa primeira matriz. É a nossa primeira matriz, que traz a noção de estar no mundo. Entendi. E agora a gente vai se desenvolvendo, né? Adquirindo a nossa independência, aí vem a adolescência e etc. A família, ela continua sendo essa matriz, assim, ela continua nessa mesma importância, embora a gente não esteja tão mais dependentes ou... A família sempre vai nos acompanhar como referência. A questão é a proximidade e o distanciamento disso, porque eu preciso da minha autonomia. E para minha autonomia, eu vou caminhar também num distanciamento e me conectando com outras pessoas, em outras relações. E isso nos traz outros parâmetros. Então, é importante esse afastamento até para saber assim, melhor quem eu sou e como eu desejo me manter numa relação. Mas, numa outra relação afetiva, social, com amigos, com trabalho, no mundo, e quando eu também desenvolvo outros papéis, como mãe, como parceira, eu amplio
o meu entendimento da vida, de como está na vida. Então, mas a família sempre vai existir e é importante a gente pensar ao longo do tempo, né? O meu ciclo pessoal em intersecção e interface com o ciclo familiar. A gente vai passando por histórias, então o nosso protagonismo passa a ser diferente. Mas a família continua ali, né? Sempre. E eu preciso da família ao longo dos meus ciclos. Sim, sim. A família sempre vai ser a nossa referência, né? Agora, existem aí diversos modos de se relacionar, diversas famílias, né? Como que a gente pode dizer assim, de uma família funcional, disfuncional, né? Como que a gente pode, aí falando para os nossos ouvintes, né, a importância dessa funcionalidade da família e talvez, não sei se essa palavra é forte demais, mas o estrago da disfuncionalidade, né? Não existe a família normal. E não existe relação conjugal sem conflito. Ah, que bom que você... Que bom. Então quer dizer que eu sou normal. A grama do vizinho sempre é mais bonita. Depois você descobre que ela é de plástico, né? Ou você percebe isso. Então, não existe essa ideia da família perfeita. Aliás, a família doriana é que é um problema e que acredita nessa perfeição, nessa idealização. Então, primeiro, é interessante a gente pensar como a família brasileira está organizada. Então, saiu um censo do IBGE muito importante para dizer. E essas configurações sempre existiram. Mas a partir do momento histórico que eu vou validando um jeito de viver em família, de compor o meu núcleo, a gente encontra hoje a família recasada em alta prevalência, a mãe solo, o pai solo, porque uma coisa muito legal nesse tema da masculinidade tóxica, de você desconstruir o papel do homem só como provedor, e abrindo espaço para ele desenvolver o papel de cuidador, o empoderamento da mulher, que faz ela encarar a maternidade de uma forma mais independente, mais autônoma. O filho não precisa do pai e da mãe, o filho precisa ser cuidado, ser validado como sujeito, como pessoa. Por isso que consanguinidade não tem nada a ver. O que conecta as pessoas é o amor, é o afeto e o pertencimento. Ninguém deixa de precisar ser incluída, de ser validado, né, nesse sentido. Só que, na medida que eu vou desenvolvendo outros papéis, outros conflitos podem aparecer. Para a relação existir, o que faz um casal viver mais tempo? A relação duradoura. Ela não é sobre não existir desafio e conflito. Ela é sobre como o casal enfrenta a capacidade de solucionar o conflito, que vai falar muito mais da história conjugal, da resiliência. Não é o casal perfeito, né? É o casal que sabe lidar com o conflito, né? E com as diferenças. E essas diferenças também para pensar assim, Cláudio, qual que é a ordem do problema, do conflito? Porque eu posso ter uma questão pessoal que impacta na relação. Então, também sobre o que você falou, é uma interação o tempo todo. De que forma o jeito que a família funciona, a dinâmica dela, impacta na minha vida pessoal e das minhas características, o que eu levo para a relação, das minhas referências familiares, o jeito que eu acredito que a relação tem que funcionar.
A paixão, ela engaja, ela conecta. Mas ela vai durar mais ou menos uns 2, 3 anos, porque aí a dopamina abaixa e você vê o outro como ele é, não como você idealizou. Então, a qualidade da intimidade a gente tem que casar muitas vezes para casar, né? E o que mantém a relação é você ter o desejo de recasar, né? Porque não é linear. Então, o tempo todo você vai trazer a sua bagagem e a vida do outro entra também dentro de uma malinha que você vai abrir ao longo do tempo e vai falar o que você trouxe e o que eu estou disposto a também colocar na minha bagagem, né? Então, existem formas da gente se relacionar. Eu vou precisar de amparo, eu vou precisar ser valorizado, eu vou precisar ser amado. Mas aí uma coisa muito legal para a gente pensar. Amor é uma energia abstrata. Não dá para você ficar só no eu te amo, eu te amo, eu te amo. Chega um momento que você vai precisar entender como que você está amando e como que você está recebendo esse cuidado. Então, é interessante que tem uma coisa muito legal, muito funcional para a gente pensar nisso. Das 5 linguagens do amor. Você já deve ter ouvido falar. Esse conceito está cada vez mais propagado e é muito positivo pensar assim. Então, até por conta da sua referência familiar, você aprende essa troca de cuidado. Então, tem pessoas que são mais do carinho, do toque, do abraço, do colo. Você passa a precisar mais desse contorno ou ter mais disponibilidade para oferecer isso. A palavra, o elogio, o incentivo. É muito legal quando a pessoa fala, vai lá e enfrenta, eu acredito em você. Ou você reconhece um cuidado e valoriza isso. Só que não é meio que num padrão, né? Você é bonito e você é inteligente. O que você faz que você se torna diferente. E aí, nessa exclusividade, eu olho para isso, eu valorizo isso. Uma outra linguagem é no sentido mais material, né, de presentes. Tem pessoas que não verbalizam ou que são mais... tem mais dificuldade para o carinho, para o toque, mas cuida de uma forma material. Então, um convite para um jantar, uma viagem, eu vou programar isso ou eu vou te presentear. E o outro pode precisar mais ou menos disso. Entendi. Uma outra linguagem que, assim, no consultório a gente escuta demais, né? Assim, eu não tenho a sua disponibilidade. Falta tempo para a relação, para a gente se conectar. E qual que é a capacidade de você estar disponível para o outro? Essa linguagem é extremamente importante para mim. Eu entendo isso como parceria, como cumplicidade. Então, se eu recebo isso do meu parceiro, eu sinto que ele está olhando para a relação, que ele está cuidando da relação. Só que, assim, a vida real, as multitarefas, o trabalho, quais outros prazeres que eu tenho fora da relação, se eu me desenvolver pessoalmente, o meu projeto de vida, em que momento isso compromete o tempo, né? E uma outra coisa muito importante aí nessa linguagem, estou falando de afeto, de disponibilidade, qualidade desse tempo, serviços também. Então, olha só que interessante. Numa fase do ciclo da família, dessa etapa que os filhos entram, o casal precisa abrir espaço para desenvolver o papel de pai e mãe. A mãe, muitas vezes, numa sobrecarga, que vai viver o dilema do trabalho e da maternidade, ela vai precisar de uma parceria que demonstre essa linguagem de serviço. Então, assim, olha, faz a função da casa também.
né? A pandemia questionou muito isso. Sim. Trouxe uma sobrecarga absurda, né? Em que as pessoas perceberam que não dão conta. Então, assim, a parceria, a cumplicidade nessa ação, nessa demonstração de carinho, nunca se discutiu tanto sobre isso. Porque nunca foi assim tão evidente, né, a importância disso como ficou da pandemia, né? E aí, assim, uma coisa interessante, não só pensando em gênero, distribuição de direitos e responsabilidades, mas o quanto que teve um salto qualitativo dos casais procurarem cada vez mais a terapia, não porque a gente quer se separar, mas é muito mais porque a gente não quer se separar. Mas como é que a gente aprende a amar e a rever o contrato do casamento, Sim. da relação, né? Então, é muito interessante quando a pessoa chega na terapia e fala, me ajuda a fazer com que o outro me entenda. E da gente reforçar isso. Olha, qual é o teu limite para você se disponibilizar para o outro, mas qual que é a sua necessidade também. Então, a escuta empática. Porque pode acontecer um desencontro de linguagem, né? Dessas 5 linguagens que você falou, né? Vai sempre acontecer. Porque é impossível, né? Você chegar assim, né? Ter vamos dizer assim, a tampa da minha panela, né? O meu, né? Príncipe encantado, minha princesa, né? Que foi feitos um para o outro, né? Porque um pode entender o amor mais por uma linguagem e o outro entender mais pela outra linguagem, né? E aí como você concilia isso é que vai fazer a diferença, se eu estou entendendo. Não, e é pelo caminho da moderação, de metas alcançáveis, realistas, né? Então, é sobre essa conversa a terapia, identificar também a rede de apoio, o que você precisa. Tem uma matemática muito que faz muito sentido, né? Quando 1 mais 1 é igual a 3. E esse 3 é a relação. Não é só sobre você ou sobre o outro. É o que vocês constroem juntos. E aí o resultado é a relação. E se confunde muito. Aonde eu estou me anulando, sendo submisso, ou aonde eu estou construindo. Se é pela relação, não é muito sobre você se anular. E o que também confunde aí? Eu desejo estar nessa relação, eu desejo estar com o outro, ou eu preciso estar com o outro. E aí vai para um campo de apego, de dependência, que a gente precisa pensar. A gente trabalha com uma ideia de vínculo. Qual que é o tipo de vínculo dessa relação? Geralmente vai ser pelo amor, pela intimidade, pelo carinho, pela paixão, e aí é um tipo de vínculo. Pela conveniência. A nossa cultura não entende que a gente também pode estar por uma conveniência, mas não no sentido negativo, né? Porque é legal estarmos juntos e a gente consegue construir juntos. E tem uma parceria que funciona e que é funcional e que é prazerosa para os dois. Quando a paixão passa, vai ser mais possível entender que o amor também é uma conveniência, assim, é importante pelos filhos, a gente tem famílias que se dão muito bem, eu faço parte da sua família, você da minha, os amigos, o trabalho, uma sociedade. Então, você também pode se vincular e, dependendo da fase que o casal está, relações de bastante tempo, elas vão se deparar com a conveniência também. Mas, quando esse vínculo é o pilar e ele quebra a partir do momento que deixa de ser conveniente. Agora, um outro vínculo é o efeito psicológico que o outro tem sobre você. Então, assim, a gente escuta muito. Eu me tornei uma pessoa melhor.
a partir desse encontro. A gente tem muitas afinidades, né? Isso é verdade. Eu aprendi algumas coisas, me complementou aqui, ali. A gente se desenvolve. Então, assim, a cooperação é nessa qualidade. Mas o que acontece no outro lado disso é quando isso se confunde com uma dependência emocional. Então, eu sei que esse relacionamento não está bom, mas eu continuo precisando do outro. E nessa dependência emocional, muita coisa se confunde. Entendi. E vai indo para uma escalada. Porque, assim, aí um outro jeito matemático de pensar é quando existe uma simbiose, uma fusão. E aí eu vou me cancelar. Ou então, até por uma questão de poder e domínio, Esther Perel fala muito disso, né? Além dos vínculos. Quais são as temáticas que aparecem com tanta frequência? As histórias não são tão diferentes. Aliás, nós não somos muito diferentes um do outro, né? Eu costumo brincar assim que todos temos um umbigo, né? Assim, então a gente é meio parecido, né? E todo mundo quer ser exclusivo. Todo mundo quer ser a última bolacha do pacote, né? E aí, nessa dependência emocional, isso pode gerar escaladas, sintomas, né? Então, não só de um comportamento de controle impulsivo, de possessividade. É como se sem o outro eu não existo. E uma outra coisa que confunde nessa escalada da dependência emocional é a toxicidade. Em que sentido? O amor patológico, o ciúmes patológico. O ciúmes patológico é uma disfunção, é um sintoma. Eu passo a acreditar na infidelidade, em que esse outro sempre vai ameaçar a relação. Tem um encontro de que, às vezes, o parceiro vai gerando esse gatilho o tempo todo, sim. E não é que é só delírio. Mas o ciúmes patológico é um delírio. E você o tempo todo vai buscar na sua tese confirmar. Tá vendo? Tá vendo? Você tá me abandonando. Ou quebrando a minha confiança. Uma coisa é você se decepcionar na relação, e você vai se decepcionar na relação e vai ter a oportunidade de olhar para o outro de uma forma mais real. Não é sobre o que eu quero projetar em você, mas do fato de quem você é. Né? Entendi. Então, hello, né? Alô. Para isso, né? Para essa realidade do relacionamento. Né, então, assim, né? A gente está falando assim, né? Que existem diversas configurações de família. Gostei muito dessa coisa que você falou assim, né? Que se conecta pelo amor, né? Eu, por exemplo, tenho um filho que é adotivo, né? O Heitor chegou bem novinho, assim, né? E chegou cercado de muito amor mesmo, assim, né? Enfim, pela toda a espera que a gente teve, com a expectativa e etc, né? Então ele chegou cercado de muito cuidado, de muito amor, né? E é tão interessante porque a adaptação dele, assim, foi muito rápida, assim. Parecia que ele sempre teve naquele ambiente, que ele tinha nascido ali, né? Porque eu acho que tinha essa conexão, né? Que não é consanguínea, mas é límbica, né? Tem um psicólogo famoso que... Bonito isso, né? Límbica, bonito, né? O Simon, ele é um psicólogo americano famoso. Ele tem algumas palestras no TED, naquela plataforma, né? E ele tem... Uma das palestras dele, ele fala que a gente se conecta pelo límbico e não pela razão, né? Que você se vincula ao outro não pelo que o outro fala, mas pelo que o outro acredita,
né? Pelo que o outro sente, pelo que o outro, pelos seus valores, pela sua essência, né? Então você pode dizer muita coisa, mas não isso não ser sair de dentro, assim, né? Não ser verdadeiro mesmo, né? O tal do eu te amo pelo eu te amo, por falar Com certeza, né? Todo mundo vai se relacionar por essas linguagens, né? Existe algo que diferencia a relação com o teu par conjugal, que é a parte do erótico da vida conjugal, diferente de outras relações como pai e filho. Mas, assim, a partir do desejo de ser pai, de ser mãe, eu vou estar mais disponível e eu preciso entender que eu vou ter que abrir espaço para essa função, né? O outro vai precisar se sentir incluso nisso, né? E por isso que, assim, tanto a família recasada como os pais na adoção, os filhos adotivos, é um encontro muito lindo nesse sentido, né? Porque você está legitimando o outro como sujeito, você está incluindo com amor. É uma outra característica cada vez mais em prevalência da família brasileira, assim também como o casal ou a pessoa que não tem a maternidade ou a paternidade como um objetivo, como um projeto de vida. Assim como também tem uma outra configuração da família composta por um membro só, né? As famílias homoafetivas também, assim, sempre existiram, todas essas relações sempre existiram, mas a história faz, felizmente, a gente reconhecer e entender quais são as necessidades e quais são os conflitos, né? Então, a fertilização, a gente deseja muito, mas, ao mesmo tempo, tem casais que não querem ter filhos. Aliás, eu acredito muito que tem pessoas que não poderiam ser pai ou mãe. Não. E tá tudo bem. Não estão prontos, não... não... Mas, assim, existe esse cenário, essa prevalência da família brasileira, e que eu tenho que entender que eu não preciso ser pai para ser alguém, que eu também não preciso estar num relacionamento para ser feliz e ter outros prazeres, mas de eu me conectar com a minha rede e com outros objetivos. Então, assim, a partir disso, a gente olha para um contexto do relacionamento e tem outros desafios, que aí vão pautar a origem também do conflito, né? Então, a origem do conflito é importante, mas, assim, eu ressalto, né, o quanto que estar com o outro é muito tênue para não cair numa dependência. E até, assim, pensando, você trabalha muito com dependência química, eu também trabalho com dependência química, né? Claro que estou ampliando muito, assim, a ideia, mas é importante a gente pensar. Na relação conjugal, sempre vai existir um terceiro. Eu não estou falando de amante, daquilo que você vai buscar fora. Isso pode acontecer, obviamente. Mas o filho é um terceiro, o trabalho é um terceiro. E a droga e a substância é um terceiro. Representa também essa função. E, às vezes, ela entra como algo para regular a intimidade, a proximidade, o distanciamento. Mas impacta a comunicação, impacta o vínculo, confunde muitas coisas. Impacta a saúde, né? Impacta a saúde, o bem-estar, né? E aí, assim, é um outro tema muito recorrente na clínica, né? Assim, todas as pessoas trazem histórias de dependências, apegos e desejo de se relacionar. Mas, nesse extremo, diferenciar o que vai virando um sintoma da relação e aonde a gente encontra
o abuso ou a dependência por alguma substância também. Eu tô lembrando aqui, né, que assim, não é incomum, né, a gente tratar, eu que trabalho bastante com dependência química, né, assim, de você trata um cônjuge que era dependente químico, né, e aí ele deixa de usar, ele tem sucesso no tratamento, ele parou de usar a substância e aí começam a aparecer outros conflitos que estavam ali sendo talvez regulados nessa sua ideia. Não sei se eu se eu entendi direito, né? Mas que estava sendo ali regulado por esse terceiro, né? De um jeito completamente disfuncional, mas ele estava fazendo um papel ali, né? Esse terceiro, né? E quando você tira esse terceiro, você precisa reorganizar, né? Qual é a função disso nessa relação? Por isso que você vai triangular muitas vezes com o terceiro sendo representado pela substância, né? Agora, existem fases, tanto é que assim, a situação de abuso pode ir para uma dependência e a gente aí pode pensar em várias dependências, né? Até não químicas. Mas existe a cronicidade. Quando isso se torna parte de um padrão do relacionamento. E sabe por quê? Porque isso acaba também dando uma função para o outro. Então, assim, a manutenção da droga para eu continuar sendo cuidado, mas na parceria, o quanto que eu preciso que você precise de mim. E aí eu me torno um cuidador, um especialista desse abuso. E o quanto que é contraditório, você vai gerando gatilhos para perpetuar esse papel de cuidador. Está aí a disfuncionalidade, né? Ou assim, é muito difícil pela etapa da vida o casal às vezes ter que olhar para a relação quando a substância sai. Quando você lança o filho para o mundo, a parceria vai ter que olhar e falar, e aí? Tem que recasar, né? Tem que recasar. Quem somos? E aí, assim, qual é o projeto da relação, o recontrato da relação e qual é o próprio projeto de vida? Cada transição de uma fase para outra, o casal vai estar mais vulnerável. E é aí que a substância pode se agravar, a relação, né? No ninho vazio, quando você lança um filho, a mulher é muito suscetível a isso. Não necessariamente ela tinha um problema com bebida, mas ela pode buscar na bebida esse outro equilíbrio, essa outra função, né? Então, essa transição familiar, ela traz mais vulnerabilidade também e para outros sintomas, né? Olha, Roberta, é muito gostoso ouvir você. Infelizmente, a gente está aqui quase no final da nossa conversa, né? Passa muito rápido, né? E eu sei, todo convidado que eu trago aqui, eu quero trazer de novo, assim, e de novo, né? Porque é um assunto que a gente não esgota, né? Assim, em pouco tempo, né? Mas assim, ouvindo você, né, assim, não como especialista, nem como médico, né, é impossível a gente não pensar assim na nossa própria, enquanto você está falando, né, eu vou reconhecendo na minha própria vida, na minha própria relação, né, esses modos de funcionar, assim, né. Que eu acho que isso que mostra assim, o seu conhecimento do assunto, né? Assim, como você está atualizada nisso, né? Assim, eu vou fazer este ano, vou fazer bodas de prata, né? Vou fazer 25 anos de casado, né? E a gente já teve alguns recasamentos, né? E eu acho que a chegada do Heitor, por exemplo, foi um desses de recasar, né? Assim, de casar de novo, né? É muito interessante porque você vai reconhecendo na vida real esses aspectos que você levantou aqui, né? Agora, assim, só para a gente finalizar, né? Muitas dessas conflitos aí, né? Às vezes, você acha que a gente
dá para resolver sozinho? Quando que a gente tem que procurar uma terapia de casal, né? Assim, tem um parâmetro, assim, né? Eu acho que essa é a boa notícia, né? É muito possível. Pensando assim, momento da vida, momento da relação, o que vai ter que entrar como uma negociação? A gente fala muito em terapia sobre negociação, né? E é muito possível, existe um salto qualitativo na busca da terapia. Todas essas questões estão envolvidas tanto no âmbito pessoal, e que aí leva o caminho terapêutico ao autoconhecimento, como que você se valoriza, a sua individualidade. É muito importante preservar a individualidade dentro da relação. As pessoas ficam mais livres para estarem conectados. Qual que é a unicidade do casamento? E a terapia de casal, ela precisa quebrar um mito, né? Assim como não existe a relação perfeita, o que você vai ter que desconstruir, mas chegou um momento para todos perceberem que, assim, a terapia de casal não é sobre se separar. Você pode rever isso. Isso, às vezes, numa situação de guarda compartilhada, é super importante. Agora, ela é sobre alternativas. E aí você vai trabalhar, inevitavelmente, comunicação, demonstração de afeto. Qual que é a resolução? O resultado possível não vai ser ideal, perfeito. Ele vai ser possível a partir de uma empatia e de entender o que é possível, o que é uma necessidade naquele momento, né? Eu faço parte de um projeto que eu tenho muita gratidão e orgulho de participar, que é a Love Plan. Isso, A Love Plan... eu até esqueci de citar isso, da Love Plan. Que bom que você lembrou. E é um outro recurso para a gente pensar nas relações. É uma imersão para casais que acontece num lugar que o casal entra, mergulha, através... É meio que uma ideia de retiro, mas eu não estou falando de retiro nesse sentido. Mas é assim, vamos entrar na relação, porque naquele final de semana o outro vai ser a coisa mais importante. A relação vai ser a coisa mais importante. E aí a gente trabalha muito com a história conjugal. Quando você conta a sua trajetória, que é muito bonita, né? Eu acompanho a tua história e vice-versa. Olhar para essa história e ver quantos momentos a gente superou o que a gente precisou enfrentar e quais foram os conflitos, né? É sobre a memória disso que a gente também trabalha, resolução de conflito e a sexualidade, a intimidade. Sexualidade aqui eu não estou falando só da parte da terapia sexual. Eu estou falando da matriz erótica da relação, da sensualidade, da sexualidade. Que é um assunto aí que a gente pode... Você já está convidada a vir aqui falar de novo. Topo! Que bom, que ótimo. Sim, legal. Sim. Bom, muito legal te ouvir assim, né? Você já está convidada para vir falar sobre esses assuntos que a gente não pôde abordar aqui, né? Mas acho que você trouxe muita coisa assim importante, né? Que geralmente os casais não estão atentos, não pensam, né? Porque a sociedade traz um modelo de relação assim meio engessado, meio enviesado, e você tenta às vezes se moldar aquele modelo, né? E hoje você traz aqui pra gente, né, assim, que existe muitas maneiras de você se relacionar, né? E que toda relação precisa de um investimento, né? É igual uma planta. Intenção e compromisso. Intenção, compromisso é uma plantinha que tem que ser regada, senão ela vai murchar, né?
E quando você fala de várias formas de se relacionar nessa conjugalidade, aí, assim, um papo para a gente seguir. O resto do dia hoje, Não, né? e em outros momentos, assim, pensar no contrato, né? Hoje a gente fala muito, revê muito a monogamia, por exemplo. Aí é uma outra história. Quando você abre a relação, o que que acontece? E por aí vai. É Por aí vai. infinito. É infinito. Não. Eu acho que família é um assunto à parte, assim, né, da saúde mental, né? Que às vezes a gente até nem dá tanto importância, assim, né? Porque a gente acha que, vamos levando, a família é assim mesmo, eu vou reproduzindo o que eu aprendi na minha família, é assim que funciona, né? E não é bem assim, né? A gente constrói a nossa história e somos responsáveis pela nossa felicidade, né? E por que não também pela não digo responsável totalmente, mas você tem uma parcela, né, de responsabilidade no O tempo bem-estar todo. do seu cônjuge, do seu filho, né, das pessoas que você ama, né? Sim, eu acredito muito na responsabilidade afetiva e na ética, né? Como é que você inclui o outro ou aonde que você desqualifica o outro. É super importante pensar nisso tudo também. Bom, chegamos ao final, né? Aqui, eu espero que a Roberta aceite o meu convite para Já estar aqui aceitei. de novo. Ó, vocês estão de É uma prova. delícia falar disso. Vocês estão de prova que ela aceitou, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo mesmo a sua disponibilidade de vir aqui. Eu sei o quanto você é requisitada, o quanto você trabalha, como que é o nosso dia a dia, assim, né? De trabalho, família, você também tem filha, enfim. E você ter aí nos presenteado com o seu tempo para falar coisas tão importantes. Muito obrigado Cláudia, eu que mesmo. agradeço. Um prazer. Muito bom. Obrigada. De nada. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, né? E em breve estaremos com um novo assunto aqui com vocês, discutindo sobre saúde mental, dependência química, entre outras coisas. Muito obrigado.